Uma radicalidade evangélica espontaneamente abraçada. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele que ontem se apresentava em nosso caminho quaresmal como o esposo, na companhia de quem é impossível estar de luto, ou seja, aprisionados em uma religiosidade triste ou artificial, hoje, nessa liturgia, nós podemos ver que esse esposo, Jesus, se veste com uma roupa de médico, para ajudar o coração dos fariseus a se curar do veneno das murmurações. O Senhor Jesus, ele vem irrigar os terrenos áridos da nossa humanidade com aquele olhar, o seu olhar cheio de acolhimento e amor. E ele é incapaz de ver apenas o mal ou de se deter nos limites evidentes que marcam o nosso caminho. Serás como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca secam. Profeta Isaías, capítulo 58, versículo 11. Para que a nossa terra possa fazer germinar flores de bondade e frutos de justiça. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos dá poucos detalhes sobre os sentimentos que acompanhavam o encontro e o jogo de olhares entre Jesus e Mateus, também conhecido como Levi. No entanto, nós podemos imaginar como se cumprem as palavras proféticas de Isaías no coração do publicano, quando os olhos de Cristo pousam sobre ele com uma doçura e uma intensidade nunca antes experimentadas. É isso mesmo, quando os olhos de Cristo pousam sobre ele com uma doçura e uma intensidade nunca antes experimentadas. A prova disso é a sua reação espontânea e imediata ao chamado. Levi não apenas obedece ao comando recebido, segue-me, mas chega a esquecer completamente de si mesmo, apenas para embarcar rapidamente no trem da misericórdia, que passa ao lado de sua liberdade. E ele, deixando tudo, se levantou e seguiu Jesus. São Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28. A expressão segue-me, do grego, akoloutei moi, é um chamado direto, sem explicações, semelhante ao chamado dos primeiros discípulos. Aqui, Mateus, Levi, ele deixou tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Deixou tudo. E essa expressão indica uma ruptura radical com sua vida antiga. Aquela vida antiga, vida velha. E ele levantou-se. E do grego, o termo anastas, o mesmo verbo usado para a ressurreição. E aqui sugere uma nova vida. São Lucas é o único evangelista entre os evangelhos sinóticos, entre Mateus e Marcos, a inserir na chamada de Mateus esse detalhe tão característico de uma radicalidade evangélica não exigida, mas espontaneamente abraçada pelo próprio Levi, que parece incapaz de se levantar do balcão de impostos sem antes abandonar completamente sua vida passada. No entanto, o fato de que esse desprendimento não seja imediatamente exigido, mas sim consequência natural do seguimento de Cristo, e revela uma grande verdade. A nossa conversão a Deus não é um peso imposto, mas uma renovação que nos liberta. Aliás, Levi, Mateus, não apenas não é forçado a deixar tudo, mas logo o vemos oferecendo um grande banquete. Depois, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Havia ali uma numerosa multidão de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Lucas capítulo 5, versículo 29. A alegria de se encontrar com o olhar de Cristo desperta no publicano o desejo de finalmente compartilhar os bens que recebeu e de transformar o tempo em uma festa de comunhão. É a isso que se orienta a penitência da Quaresma, a nossa penitência quaresmal. Não uma privação vazia,
mas uma transformação da nossa força de acolher e celebrar a vida. Não mais como uma conquista egoísta, mas como um espaço e um tempo para uma alegria compartilhada. O profeta Isaías, capítulo 58, versículo 12, nos diz: serás chamado restaurador de brechas e reparador de caminhos para que sejam habitáveis. Diante dessa repentina e inesperada explosão de humanidade que se manifesta aos seus olhos, os fariseus e os escribas não conseguem dar glória a Deus, mas se perdem na tristeza e na inveja. A pergunta que brota de seus lábios, mas sobretudo de seus corações, soa de forma dissonante e equivocada. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? São Lucas capítulo 5, versículo 30. O eco dessa pergunta deve chegar também até nós, se quisermos entrar verdadeiramente no ritmo dessa quaresma. Talvez já estejamos tão acostumados a nos sentar à mesa da misericórdia de Deus que tomamos por certa a graça de sermos compassivos diante da fraqueza dos outros. De outros como nós, que não esperam outra coisa senão ser alcançados e restaurados por um olhar capaz de revelar nossas possibilidades e de redirecionar nossa vida para horizontes maiores. O texto do profeta Isaías vai nos dizer: eu te farei cavalgar nas alturas da terra e te farei saborear a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos e minhas irmãs, o chamado de Mateus nos ensina que ninguém está excluído da graça. Ninguém está excluído da graça de Deus. A sua conversão é um modelo para todos os discípulos. Ouvir o chamado, deixar tudo e seguir Jesus. Portanto, o chamado de Levi é um dos momentos mais impactantes do Evangelho de Lucas. De modo exegético, nós encontramos que o texto nos mostra que Jesus busca os excluídos, aqueles que são marginalizados, que parecem perdidos. Toda a estrutura do Evangelho de hoje, esse texto destaca essa radicalidade e a alegria do seguimento. E o ensinamento desse Evangelho de hoje é claro, que a conversão não é uma obrigação imposta, mas uma resposta alegre ao amor de Deus. Se pensarmos bem, Deus não se impressiona com os nossos pecados, pelo contrário, Ele faz isso como algo inesperado, sai do seu caminho para nos encontrar e nos trazer de volta à rota certa. O verdadeiro amor não se limita a apontar a verdade, mas se envolve para que essa verdade se torne uma experiência concreta. Jesus não veio simplesmente repetir verdades, mas fazer com que essa verdade seja vivida, especialmente por aqueles que, por algum motivo, se convenceram do contrário. Por isso, ele responde assim a quem o acusa: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os pecadores para um caminho de arrependimento. É impressionante como Jesus reafirma continuamente esse conceito. De fato, parece que na interpretação dos escribas e fariseus, Jesus se preocupa mais com a lei do que as pessoas. Mas Deus ama tanto o ser humano que sabe fazer exceções à lei para que ele não se perca, mas seja salvo. Deus está disposto a tudo por cada um de nós. Deus está disposto a tudo para cada um de nós. Essa é a gratidão que deveria brotar do teu coração, do meu coração, no coração de quem descobriu o amor que veio de Jesus e que Ele veio nos anunciar. O Pai ama tanto que entrega tudo. Entrega o seu Filho por amor. Enquanto não nos sentirmos amados com essa excepcionalidade que Jesus demonstra, nunca poderemos realmente mudar de vida. Somos como Levi, como Mateus, dispostos a deixar tudo por Cristo? Ou, como os fariseus, presos a julgamentos e preconceitos? Um santo sábado para você. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.